Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o INSS pode cessar benefícios concedidos judicialmente? Será que tem alguma coisa aí que ainda impede do INSS conseguir cessar? Vocês vão se surpreender e o que vocês devem fazer para evitar tudo isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui quais são as leis que vocês devem se apoiar, tá? O INSS, ele pode sim conceder, mexer com benefícios concedidos judicialmente, sim, em cessação, mas em situações específicas. Essas ações geralmente exigem comprovações sólidas, trâmites específicos devido à natureza judicial da concessão. A cessação desses benefícios concedidos por meio de decisões judiciais é tratada de uma maneira diferenciada, não é assim não, tá? Tem que ter mais restrições, já que envolve aí cumprimento de sentenças que passaram pelo crivo do Poder Judiciário. E nós vamos detalhar aí os principais pontos e como você pode aí evitar essa cessação, tá? Após uma sentença judicial favorável a um segurado, o INSS pode apenas interromper ou revisar o benefício caso identifique motivos sólidos, como indícios de fraude, documentos falsificados. Porém, essas alegações precisam ser verificadas e apresentadas em um novo processo. Olha aí como está surpreendendo, não é assim? Onde o INSS pede a cessação ou a revisão do benefício concedido anteriormente. Ele tem que pedir e explicar por quê, tá? É feito isso para garantir que o segurado tenha o direito a um processo justo. Mesmo que a decisão judicial favorável ao segurado, o INSS ele ainda pode recorrer a uma ação revisional. O objetivo da ação é reavaliar a necessidade do benefício, caso ocorram mudanças também nas condições do segurado. Ou se surgirem aí informações que indiquem que a concessão inicial estava incorreta. No entanto, o INSS não pode realizar o corte por meio de análises administrativas, sendo necessário um novo julgamento. Olha aí. Então não é festa não, tá? Não, muita gente, muitos segurados se assusta que teve seu benefício concedido judicialmente e fica com medo, e com razão, né? Por causa dessas notícias, a insegurança que tem, a pressão em cima desses segurados que já sofreram tanto tempo para conseguir um benefício, pelo menos aí incapacidade de 2 anos na justiça. E aí você consegue o benefício e fica pressionado que o INSS a qualquer momento pode cessar esse benefício. Esses benefícios de incapacidade, o INSS pode solicitar uma nova perícia judicial, veja bem, judicial a perícia, para avaliar se o segurado mantém condições de saúde que justificaram aí a concessão do benefício. Essa reavaliação médica, ela deve ser conduzida de acordo com a sentença original. E caso a perícia identifique recuperação, a cessação aí pode ser solicitada, mas ainda exige a aprovação judicial para evitar que o segurado seja prejudicado. Vocês viram que o INSS, ele pode pedir uma nova perícia, mas já não no INSS, já uma perícia judicial, e vai avaliar se as condições do segurado continuam as mesmas da época que foi gerado o benefício. Se houve uma recuperação, aí o INSS tem que comunicar ao juiz, fazendo o pedido para esse benefício ser cessado, porque ele já não cumpre mais os requisitos. O INSS ele pode abrir investigações para apurar supostas irregularidades, como o uso de documento falso no recebimento de benefícios judiciais. Caso sejam comprovadas irregularidades, a cessação do benefício é encaminhada à Justiça para que sejam decididas as devidas ações. Essa medida visa preservar recursos públicos e garantir que os benefícios sejam pagos somente a quem tem direito legítimo. Em alguns casos, o segurado precisa apresentar documentos ou atualizações periódicas. A falta de atualização ou não cumprimento, por exemplo, de exigências legais, pode ser motivo para que o INSS solicite judicialmente a suspensão do benefício até que a situação seja regularizada. Essas exigências geralmente são estipuladas pela própria decisão judicial que concedeu o benefício. Falando em exigências, nós temos um vídeo que eu coloquei com relação a exigências aí, normas também do INSS, tá? O que um cumprimento de exigência pode fazer. Olha lá, suspensão de pagamento, suspensão de benefício. Se você não assistiu o vídeo, vale muito a pena você assistir, tá? Os prazos determinados, por exemplo, para reavaliação, eles podem ser suspensos caso o período da vigência expire e o segurado não realize aí a perícia obrigatória. Nessa situação, o INSS precisa apresentar ao juiz a solicitação para que o benefício seja revisado ou cessado, dependendo do cumprimento das condições acordadas, tá? Se forem constatadas fraudes, como a simulação de incapacidade ou o uso de documentos falsos, o INSS pode acionar a Justiça solicitando a cessação do benefício. Ele também pode exigir a devolução dos valores recebidos de forma indevida, pessoal.
mas essa medida precisa ser julgada e aprovada para evitar cancelamentos unilaterais. Olha aí, até o dinheiro de volta. Para benefícios assistenciais como o BPC, o INSS pode solicitar revisão caso identifique que a condição econômica do segurado não mais atende os critérios exigidos por lei. Aquela família que está recebendo benefício de prestação continuada, ela já não atende mais, já ultrapassou a renda per capita, está em uma outra condição financeira. Nesses casos é necessário uma avaliação judicial para que essa cessação ocorra de forma legal. Em alguns casos, a própria decisão judicial que concedeu o benefício determina condicionantes para o segurado, como a realização de exames periódicos, comprovação de dependência financeira. O descumprimento dessas condições pode levar o INSS a uma revisão judicial e uma possível cessação do benefício. Vocês viram, até o próprio juiz, tá? E o segurado ele é obrigado, para manter o benefício e os pagamentos, a fazer isso que o juiz determina. A cessação ela é cercada por mais restrições e também garantias de proteção ao segurado, o que não pode ter o benefício interrompido sem o devido processo legal. O INSS não pode realizar o corte sem que o segurado tenha acesso contraditório e a ampla defesa, o que assegura mais proteção ao beneficiário. Nós já falamos isso. Se o perito acha que você, por exemplo, não atende mais os requisitos de incapacidade para continuar recebendo o benefício de incapacidade, ele tem que dar um tempo para você provar que você ainda necessita, mas sem cessar o benefício. Não. O que eles fazem hoje? Faz o pente final, você não está incapaz, cessa o benefício. Aí você vai correr atrás, mas até aí você já perdeu os pagamentos. Quer dizer, isso é contrário à lei. Isso não pode acontecer, vocês estão vendo aqui. O INSS também pode estabelecer termos de ajustamento de conduta para monitorar beneficiários. Em alguns casos, esses acordos incluem cláusulas para revisar benefício, mas qualquer interrupção ainda depende de autorização judicial. Esses acordos ajudam a manter o controle e a segurança no pagamento de benefícios. Há casos onde a suspeita de fraude e a necessidade de documentação adicional, o INSS pode solicitar suspensão temporária do benefício, desde que seja feita mediante a processo judicial. A suspensão temporária ela pode ser mantida até que a situação seja resolvida, mas não deve ocorrer de maneira definitiva sem a decisão do juiz. Alguns benefícios, principalmente os de incapacidade, eles podem exigir exames periódicos para avaliar a manutenção do quadro de saúde desse segurado. Esses reexames precisam ser autorizados pela Justiça. E se indicar a recuperação do segurado, o INSS pode pedir que o benefício seja cessado. O Ministério Público também está intervindo em alguns casos onde há suspeitas e irregularidades. Quando identifica fraude e irregularidades, pode abrir também o próprio Ministério Público uma ação para revisão. Essa intervenção, ela assegura, né, que sejam pagos esses benefícios somente para quem realmente necessita. Em alguns casos, essa questão de cessação de benefícios são levadas ao Supremo Tribunal Federal para que sejam aí definidas diretrizes gerais. O Supremo autorizar, o INSS ganha mais respaldo para aplicar políticas que visam revisão e cessação de benefícios em casos específicos, mas tem sempre que estar respeitando as garantias legais do segurado. Essa cessação de benefícios concedidos judicialmente exige trâmites judiciais, tá? E ela tem que respeitar a defesa do segurado. Por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, são benefícios concedidos para segurados que enfrentam limitações de saúde, que impactam a capacidade de trabalho. Apesar de ambos visarem aí amparar em situações de incapacidade, ele tem características também distintas, não é igual ao auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Primeiro que um tem o caráter temporário, que é o auxílio-doença, que são para acidentes, lesões temporárias, né? O segurado ele tem condições rapidamente de retomar as suas atividades. Agora, a aposentadoria por invalidez ela é concedida quando o segurado ficou totalmente incapaz e irreversível, ele não consegue mais voltar para a sua profissão, não tem como desenvolver qualquer outro tipo de profissão e é insuscetível de reabilitação profissional. Os critérios de concessão também do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez são diferentes, principalmente na justiça. A aposentadoria por invalidez ela é muito mais exigida, porque você tem que apresentar documentos e o juiz, perante a lei, ele tem que estar convencido que realmente você está incapaz. Uma tem caráter temporário e a outra tem caráter permanente. Os valores são diferentes, nós também já falamos, né? Quando é acidente de trabalho, doença devido à ocupação desse segurado, todos os seus direitos estão garantidos, né? No caso da aposentadoria por invalidez.
Agora, se sofrer um acidente em casa, no dia de folga, uma doença que não tem nada a ver com trabalho, o cálculo de pagamento aí depois da reforma da Previdência de 2019 é 60% do valor que você vai receber, com acréscimo aí de 2% para homem quando ultrapassa 20 anos de contribuição e para mulheres 15%. Se você não sabe do que eu estou falando, nós temos vídeo aqui no canal que eu explico de uma forma detalhada sobre tudo isso, tá? Então vale a pena você procurar aí, estar sempre bem informado, porque vocês vejam, o INSS parece que é o dono do mundo, né? Ele faz de qualquer jeito, mas vocês viram, benefício concedido judicialmente, fazer o certo, o que diz a lei, o INSS ele tem que comunicar à justiça, e quem vai tomar a decisão é o juiz. Mesmo se tem caso de fraude, mesmo se o segurado se recuperou, isso é o que a lei diz. Agora eu pergunto para você, é isso que acontece? Cadê o seu direito de defesa quando eu falo que você passa numa perícia e o perito alega que você não está mais incapacitado? Ele precisa dar um tempo para você atualizar, pegar novos documentos, novos exames, levar para ele e falar, tá aqui, ó. Né? Além de fisicamente, emocionalmente, mentalmente, você está comprovando mediante documentação. Não, eles não te dão esse período. Ele acha que você não está incapacitado, ele cessa o seu benefício. Aí você que corre atrás de novos documentos, de novas coisas, abre reclamação na junta de recurso, na ouvidoria, vai para a justiça, quer dizer, isso é totalmente contrário à lei. Né? Infelizmente, é o que eu falo, existe Constituição, existe lei, mas quem cumpre? Né? É difícil a coisa. Quer dizer, o segurado já está numa situação emocionalmente incapacitado, que ninguém quer ficar em casa, pessoal. Muitas vezes você ficar em casa, você não consegue manter o seu padrão de vida. Dentro de uma empresa trabalhando, a pessoa tem condições de fazer um bico, tem condições de fazer uma hora extra, tem condições de aumentar o seu salário, sabe? Se for comissionado, por exemplo, um vendedor, como é que fica? Aí a pessoa passa, por exemplo, um vendedor que ganha comissão, mas tem lá o fixo, um salário mínimo. Ele entra na caixa, ele não ganha mais as comissões, ele ganha só o fixo. E aí? Como é que fica a vida de uma pessoa como essa? É difícil, né? Não é assim. Então, não é interessante para muita gente ficar em casa. Mas acontece, quem de nós não está sujeito aí a uma doença, um acidente, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar. Por isso que você precisa saber dos seus direitos, estar antenado. Todas essas informações são importantes. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite nossos conteúdos, deu para sentir que os conteúdos são relevantes, né, pessoal? O negócio aqui é sério, tá? Aqui é atualizações, realidade, o que acontece, o que deve ser falado, nós falamos, muitas vezes dói pra caramba falar, mas é o meu papel aqui que me propus a fazer esse trabalho. Gostou, inclusive, do nosso trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo conteúdos como esse ou melhores do que esse, né? Ou também até pior do que esse, né? Isso depende da notícia, depende do humor também aqui, né? Do apresentador também, tá bom? Mas não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, você só tem ganhos com isso. Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez recebendo aí o meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.